Boa noite, pessoal. Vamos chegando, vamos dando coraçãozinho que o Instagram vai distribuindo e aí o pessoal vai entrando. Quem puder também, puder chamar aquele colega que você acha que esse conteúdo vai ser interessante para ele, clica aqui no aviãozinho embaixo, já manda para o seu colega médico também. Tenho certeza que você tem vários amigos médicos que podem gostar desse conteúdo. Ah, Janete, não vou mandar para o meu concorrente. Não precisa ser para o concorrente, pode ser para um colega médico de outra especialidade. Aqui a gente trabalha com todas as especialidades, né? Médicos diversos, tá? Não é só uma especialidade ou outra. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre os erros que os médicos cometem na gestão. Os principais erros que eu vejo muitos colegas cometerem na gestão, tá? E quero lembrar vocês também que a Semana da Gestão Médica já está no ar. Nós tivemos a primeira aula na segunda-feira, uma aula introdutória. Hoje a gente vai ter a segunda aula às 21 horas. E para esclarecer, essa aula de gestão médica não é aqui no canal do Instagram. Ela é num canal fechado, somente para aqueles médicos que estão inscritos no canal, tá? Então você precisa ir aqui do link da bio, se inscrever no canal. Você vai receber esse link por e-mail para você acessar essa aula fechada, totalmente gratuita da Semana da Gestão Médica, tá bom? Lá tem um conteúdo bem legal para vocês. Bom, vamos falar do primeiro erro então? O primeiro erro que eu vejo muitos colegas médicos cometerem na sua gestão é não trabalhar com metas no seu consultório. Eu acho que esse é o primeiro erro, na verdade, de qualquer negócio, né? Qualquer negócio, a grande maioria dos negócios é baseado em vendas. Se você não vende, você acaba não conseguindo manter o negócio. Não existe um negócio que se sustente sem lucratividade. Não existe. Nenhum negócio sobrevive sem lucratividade, tá? E isso é a alma do negócio. E o nosso não é diferente. Eu tive hoje um insight com o nosso grupo do Telegram. Eu coloquei um áudio bem inspirador sobre isso. Inclusive a questão dessa parte de vendas, né? O quanto a gente tem preconceito em relação a isso. E por mais médicos que sejamos, e isso é um sacerdócio sim, está na nossa veia, a gente ama o que faz, mas a gente precisa pagar as nossas contas. A gente precisa sobreviver dessa profissão linda que escolhemos para tal, mas ela precisa ser rentável para a gente, para que isso também nos dê prazer de exercer a medicina, né? Toda profissão ela precisa dar um retorno também financeiro. Lógico que existe um retorno pessoal, um retorno de você se sentir bem com o que você escolheu, de você gostar e amar o que você faz. E quando você consegue juntar as duas coisas, de você amar o que você faz, de você sobreviver e viver bem disso, aí você normalmente tem um caminho do sucesso e da felicidade muito maior dentro da sua profissão, sem dúvida, né? Porque as duas coisas não andam separadas. Só ganhar dinheiro fazendo o que você não gosta não é legal, você não fica feliz. Eu já passei por isso. E também, só fazer tudo que você ama fazer, mas você não ser bem remunerado por isso, também não te faz feliz. Então, quando você junta as duas coisas, faz o que você ama, faz o que você gosta, o que te faz feliz, o que faz seu coração alegre, e também é bem remunerado por isso, e aí você tá no melhor dos mundos, tá? Então, falar de medicina também é falar de vendas, porque você está vendendo o seu serviço. Você está vendendo para o paciente que te procura o seu serviço. Porque ele está pagando de alguma forma esse serviço. Seja através do plano de saúde, seja através de um pagamento de uma consulta particular. Ele está pagando de qualquer forma. Você está recebendo de qualquer forma. Só que você está recebendo pelo plano de saúde através de um intermediário, tá? Então, é isso que a gente precisa compreender. Mesmo quando você está atendendo um paciente de plano de saúde, você está vendendo uma consulta de qualquer forma, ok? E é exatamente por isso que você tem que atendê-lo da melhor forma possível se você escolheu trabalhar por planos de saúde, né? Isso é uma escolha. Muito bem. Quando você não estabelece metas para o seu consultório, quando você não estabelece metas para a sua equipe, quando você não estabelece metas para si mesmo, você não sabe onde você quer chegar. E a sua equipe também não sabe onde quer chegar. E aí tem aquela célebre frase que ela se torna até cansativa de ouvir, mas eu acho que eu nunca ouvi uma frase que se encaixa mais dentro do perfil, que é: quando você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Que é uma frase, inclusive,
do filme da Alice, no País das Maravilhas. Então, é exatamente isso. Quando você não tem uma meta, qualquer coisa serve. Então, se você estipula que você quer atender 100 pacientes no mês, isso você tem ali um objetivo, né? Eu quero atender 100 pacientes no mês. Aí você sabe onde você quer chegar. Você luta para chegar ali. Você batalha dia a dia para aquilo. Você engaja a sua equipe com aquele número específico na cabeça da sua equipe. Se você não coloca nada, se você deixa aleatório para a sua equipe, tanto faz você atender 20, você atender 50, você atender 80, você atender 100. Afinal de contas, a tua equipe não sabe exatamente o que você quer do seu posicionamento. Eles não sabem exatamente o que você almeja. Essa meta tem que ser estabelecida por você. A equipe, ela vai fazer parte do seu sonho, do seu objetivo. Ela tem que engajar com você. É você que tem que ser o líder do seu barco, do seu navio, do seu avião, enfim. Tá? Então você não pode deixar ele simplesmente navegar à deriva. Vocês estão conseguindo compreender, gente? Alguma vez vocês estabeleceram metas para os funcionários de vocês? Gente, a gente precisa atender tantos pacientes, enfim, por plano de saúde ou particulares que seja, para que a gente consiga atingir o faturamento mínimo para esse mês. O faturamento mínimo para que você tenha lucro. Ou você simplesmente senta e espera o paciente chegar. E se veio 5 no dia, se veio 10 no dia também, se veio 8 no outro dia também, se veio 2 no outro dia também. Não pode ser assim. Você tem que ter uma meta diária, você tem que ter uma meta semanal, você tem que ter uma meta mensal, você tem que ter uma meta semestral e uma meta anual. Então são metas diferentes porque a sua equipe tem que estar ligada 24 horas no que você deseja, tá? A sua equipe tem que estar ligada 24 horas no que você almeja, no faturamento da clínica, no crescimento da clínica. Quando você não estipula metas, os teus funcionários, os teus colaboradores, ou até mesmo a tua secretária, Janete, você fala tanto de funcionários, isso também serve para quem tem só uma secretária, tá? Se você não coloca para eles exatamente um número específico, como eu falei, para eles qualquer coisa serve. Eles não Você precisa atender tantos pacientes para poder manter o seu negócio. Vocês não vão ter essa noção de que você precisa atender tantos pacientes de plano de saúde, tantos de particulares, para poder ter uma lucratividade no final do mês. A equipe não tem essa noção, se você não falar. E às vezes a gente acha que as coisas são muito óbvias, mas elas não são, tá? Quando vocês começarem a fazer isso que eu tô falando para vocês, se é que já não fazem, vocês vão perceber que as coisas não são tão óbvias quanto a gente imagina que elas são. Um segundo erro também que eu vejo muitos médicos cometerem é não utilizar as tecnologias existentes hoje a seu favor, tá? Que tipo de tecnologia, Janete? Todas, diversas, todas as que você conhecer. As tecnologias, elas estão aí, na maioria das vezes, para facilitar as nossas vidas. Então você tem que ser ávido por buscar tecnologias que possam facilitar o seu trabalho e que possam te dar mais ferramentas para que você exerça uma gestão melhor, tá? Um delas, por exemplo, existem médicos que até hoje ainda trabalham com fichas de papel. Isso é muito ultrapassado. Isso é extremamente ultrapassado, né? Janete, mas eu gosto, eu me identifico assim. Às vezes a pessoa ela gosta daquilo, ela se identifica dessa forma porque ela nunca tentou a outra. Mas os papéis, eles não vão te dar métricas nunca. E vai ser muito complicado quando você quiser estabelecer algum tipo de métrica, quando você quiser analisar algum tipo de KPI, que a gente já falou sobre KPIs nas aulas anteriores. Se você quiser estabelecer algum tipo de KPI, o papel não vai te dar. Imagina o trabalho que vai dar para sua secretária listar um a um dos pacientes que você deseja puxar por KPI, tá? Então as tecnologias têm que ser utilizadas a nosso favor. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, quando eu quero fazer, por exemplo, um e-mail marketing para pacientes que tenham entre 20 e 35 anos, eu só busco no meu sistema pacientes que têm entre 20 e 35 anos. E aí eu faço um e-mail marketing direcionado para eles. Se eu quero fazer um e-mail marketing somente para pacientes, por exemplo, que são médicas, que são advogadas, que são profissionais liberais, eu puxo do meu sistema todos os meus pacientes que são médicos, profissionais liberais, advogadas, juízes, enfim. Tá? Tô dando um exemplo para vocês.
Se eu quero fazer, por exemplo, um e-mail marketing para só os meus pacientes homens, eu puxo automaticamente do meu sistema todos os pacientes homens que eu tenho e faço e-mail marketing diretamente para eles. Então, isso é tecnologia. Isso é você utilizar isso a seu favor. Imagina se eu tivesse que fazer isso de ficha de papel. Falar com minha secretária. Secretária, por favor, pega ali para mim todos os meus pacientes que são médicos. Todas as minhas pacientes mulheres médicos, poxa, ela ia ter que olhar ficha por ficha, porque as fichas são separadas por... Desculpa, as fichas são separadas por letras, né? Não são separadas por outro tipo de separação, enfim, né? Mas por letras. E aí ela tem que olhar do A até o Z, todas as pacientes mulheres, e do A até o Z, todas as profissões dos pacientes. Olha quanto tempo isso vai levar. Depois vai ter que copiar o e-mail de cada uma, mão a mão, um a um, para poder a gente conseguir enviar um e-mail marketing. Tá? Então, isso que eu quero deixar aqui claro para vocês. Vamos utilizar as tecnologias a nosso favor, ok? Quando eu quero buscar, por exemplo, um índice de performance da minha clínica, eu também automaticamente busco no meu sistema. Então, isso fica muito mais prático. Quando eu quero ver, por exemplo, um paciente que tem uma alta taxa de recorrência no meu consultório, eu quero saber qual é aquele paciente que tem alta taxa de recorrência no meu consultório. Ou seja, aquele paciente que a gente chama que é todo mundo tem aqueles 20-80, né? Aqueles 20% de pacientes que te dão 80% de faturamento, que é a regra de Pareto. A gente já falou isso também aqui em outras aulas. Então, quem são esses 20-80 da sua clínica? Você conhece? O meu sistema hoje me dá isso, que são aqueles pacientes que têm maior recorrência, são aqueles pacientes que têm mais alto ticket no meu consultório, são aqueles pacientes que mais me indicam outros pacientes, tá? Então, esses pacientes, eles precisam ser tratados de forma diferente. Mas como é que a sua secretária vai conseguir avaliar isso se ela tiver que pegar um a um no papel, né? Através de fichas de consultório? Tá? Então, você consegue compreender que a gente não consegue fazer uma gestão eficaz, uma gestão de excelência, se a gente não tiver a tecnologia a nosso favor, tá? Então, eu acho que esse também é um grande erro dos médicos. A gente precisa utilizar a tecnologia a nosso favor. A medicina evoluiu muito, mas assim como também o marketing e a gestão evoluíram muito. E a gente precisa andar passo a passo, tá? Par e par, para que a gente consiga chegar no objetivo final. Um outro, e a gente vai para o terceiro erro mais comum, tá? Falamos do segundo erro. O primeiro erro que eu falei aqui foi não estabelecer metas para o consultório. Primeiro erro que os médicos mais cometem. Segundo erro que os médicos mais cometem, não utilizar a tecnologia disponível ao seu favor. Qual tecnologia? Todas. Todas que você puder conhecer e tentar cada vez sempre conhecer mais tecnologias, tá? Tem muitas ferramentas no mercado de gestão diversas, desde gestão de finanças até gestão de pessoas. Aliás, eu vou fazer uma live esses dias, inclusive sobre vários tipos de ferramentas que podem ajudar na gestão. Então, fiquem ligados que vai ser nesses próximos dias aí. O terceiro erro é não fazer um marketing da clínica, tá? Ainda existe muitos colegas médicos que acham que investir em marketing é bobagem. Ainda existe muitos colegas médicos que acham que o melhor marketing é o boca a boca. Eu concordo, o melhor marketing é o boca a boca. Na verdade, é o marketing mais efetivo, mas não que seja necessariamente o melhor. Porque não é necessariamente o que vai te trazer mais pacientes. Para que você consiga um marketing boca a boca, você primeiro tem que ser conhecido no mercado e muito provavelmente você vai levar uns 3 anos aí do início da sua carreira em diante para isso começar a acontecer. E aí você tem que estar, olha como é completamente abstrato, né? E como você não tem nenhum tipo de controle sobre esse tipo de marketing. Você tem que esperar atender bem um paciente, esse paciente gostar, esse paciente encontrar uma outra pessoa que também está procurando o mesmo serviço que o seu, e este paciente falar para esta pessoa que está procurando o mesmo serviço que o seu serviço é bom. Então, olha a cascata de coincidências que tem que acontecer para que haja esse marketing boca a boca, tá? Então, assim, são muitas
São muitos vieses, né? São muitas variáveis para que esse marketing aconteça. Janete, você está dizendo que ele não funciona? Não, eu estou dizendo, ele é extremamente efetivo. Aquele paciente que vem do boca a boca para você, ele é um paciente que vem, como eu costumo dizer, comprado, tá? Aquele paciente que diz assim, doutora, a minha amiga operou com você e gostou muito, por isso eu vim aqui. Pronto, esse paciente está comprado. Ele já vem para operar com você. Então, o marketing boca a boca é o melhor que tem. No entanto, para que ele aconteça, você não tem qualquer tipo de controle sobre ele. Você toma uma postura completamente passiva, ok? Então, você tem que fazer um marketing mais ativo. Para que você chegue, de repente, nesse marketing boca a boca de forma mais rápida. Para que você encurte o caminho. Para que você atenda o maior número de clientes possíveis até que o teu marketing boca a boca seja mais rápido. Porque se você só esperar, com a formação que você tem, com todo o know-how que eu tenho certeza que vocês têm, sentar no consultório e esperar o marketing boca a boca começar, isso vai demorar entre 3 a 5 anos, é a média de um mercado para um médico se estabelecer bem no mercado, tá? E 3 a 5 anos são tempos perdidos na nossa vida, né? Fora todo o nosso tempo de formação. Então imagina, eu fiz 11 anos de formação como um todo, né? Juntando medicina, cirurgia geral, cirurgia plástica, 11 anos, ainda tem mais uma pós-graduação, e aí depois ainda ficar mais 5 anos esperando o paciente chegar no meu consultório. Vou começar a ganhar dinheiro com que idade, gente? Quando eu for avó? Você entendeu? Então, a gente não pode tomar esse tipo de postura muito passiva. Então, eu acho que o terceiro erro é justamente você não fazer marketing da sua clínica. Janete, e que marketing fazer? Nós temos vários tipos, mas olha, hoje, por exemplo, o que a gente não pode ignorar é a força das redes sociais. Isso aí você não pode deixar de fazer. É uma coisa que eu não admito no grupo de gestão médica, um médico que não faz marketing de redes sociais, tá? Porque esse médico ele está fadado a ficar para trás. Hoje as pessoas cada vez mais procuram as redes sociais, procuram também no Google, mas as redes sociais estão ficando cada vez mais fortes e a gente precisa estar ali à frente também mostrando a nossa cara, tá? Mas a gente pode fazer também um marketing interno. Como que é o marketing interno? Por exemplo, você ter revistas dentro da sua clínica que tenham você como propaganda. Você ter um marketing interno de televisão com vídeos seus falando sobre os seus procedimentos, falando sobre determinadas patologias que você trata, falando sobre procedimentos que você realiza, talvez até mesmo depoimentos de outros pacientes que já operaram com você. Enfim, então esse tipo de marketing também é possível e ele converte bastante, tá? Thalita, secretária na área, adoro seu nome. Ô, Thalita, que bom, fico feliz. É muito bom também quando a gente tem secretária aqui, sabe por quê, gente? Essa união entre secretária e médico, ela é extremamente importante. Eu costumo dizer que é um corpo clínico. Eu não consigo trabalhar sem as minhas secretárias, aliás, amo as duas. Não consigo trabalhar sem as minhas secretárias. E elas são nossos braços, tá? E a gente precisa cobrar sim, a gente precisa treinar sim, a gente precisa puxar a orelha de vez em quando sim, mas sempre é para o bom andamento da equipe, tá? Do corpo clínico. Então, temos que ser líder das secretárias, obviamente, que trabalham com a gente, mas não chefe. Existe uma diferença entre ser chefe e ser líder, tá? O líder, ele inspira, ele leva a equipe junto com ele para um objetivo comum dos dois. Mas o chefe não, o chefe é aquela postura mais impositiva, aquela postura mais forte e algumas vezes até mesmo mais grosseira, enfim. Então, isso já está ultrapassado. Então, eu gosto muito sempre quando tem secretárias aqui na live, porque elas fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. A gente necessita do trabalho delas, né? Então, obrigada, Thalita, por você estar aqui. Pode chamar suas amigas secretárias também que você conheça, para sempre estar aqui com a gente, curtindo as nossas lives, tá bom? Muito bem, vamos falar então sobre o quarto erro mais comum que os médicos cometem na gestão. Não possuir um site. Gente, não possuir um site hoje em dia, no mundo digital que a gente tem, é simplesmente você ficar para trás. Tá? Então, hoje é inimaginável a possibilidade de você não ter um site.
Janete, eu posso ter um blog? Pode, mas ele não tem a mesma força de um site. E quando você tem um site, quando você tem o que a gente chama de uma landing page, né, um local onde a pessoa possa te encontrar, o Google também te ajuda a ser localizado. E quando você faz também impulsionamentos do Google, você tem que mandar para algum lugar. E não dá para você mandar para rede social. Então, quando você impulsionar o Google ali, o paciente ele vai ter que clicar em algum lugar para te achar. Aonde é que ele vai te achar? No site. O Google não manda para rede social, não vai mandar, vai lá pro meu Instagram agora para ver o que eu faço lá. Não, então você tem que ter uma landing page, um local onde o paciente chega e diz, olha, esse aqui que é o meu médico, né? A clínica dele é em tal lugar, olha as coisas que ele faz, então ali ele vai te avaliar. Então é muito importante que você tenha um site. Então isso é um erro assim básico hoje em dia, tá? Um outro erro, tá? O quinto erro que os médicos mais cometem é uma má organização da agenda, tá? Principalmente quando se trata em falta de controle de horários. E aí muitas vezes entra o controle de gestão junto com os secretários, né? É o momento de você sentar com os seus secretários e organizar como que vocês juntos conseguem da melhor forma trabalhar essa agenda para que nem o paciente fique prejudicado ou saia reclamando e nem você também fique extremamente estafado, né? Porque a agenda do médico ela tem que ser grande o suficiente para que ele consiga atender aquela demanda de uma forma correta, que ele não saia completamente estafado, exaurido, mas também que ele consiga atender de uma forma ética e correta aos seus pacientes, dando aquilo que eles merecem e o tempo necessário para que eles tirem as suas dúvidas, para que você encante o seu cliente, para que ele saia realmente satisfeito com o seu serviço, tá? Lembrando sempre que a gente sempre fala aqui, gente, medicina não é só prescrever medicamento e mandar o paciente embora. A gente precisa realmente ter um atendimento geral do paciente, fazer uma medicina também comportamental, entender as dores emocionais do paciente. Às vezes a patologia ela não é só uma patologia externa, existe também uma patologia emocional por trás que piora aquele quadro, né? Como um todo do paciente. Então, essa má organização de agenda, esse controle ruim dos horários, pacientes se amontoando na recepção, pacientes que demoram demais para serem atendidos, muito tempo de espera, pacientes que acabam indo embora chateados. Isso, assim, é uma organização da agenda muito ruim e isso é um erro muito comum, tá? Tudo bem. Isso é um erro muito comum, ok? Então, má organização da agenda está entre o quinto erro que eu vejo mais comum dos médicos e acho que isso aí não é tão difícil de se corrigir, mas que precisa ter sempre essa visão. Muitos médicos, gente, o que eu vejo muito dentro dos colegas médicos? As pessoas elas não se preocupam tanto com quem está lá fora. O médico ele entra no seu consultório e quando ele entra ele está ali dentro daquele seu mundinho, né? Daquele pequeno espaço ali de, enfim, 3 a 4 metros quadrados, onde é efetivamente o consultório, e ele não está muito preocupado com o que está acontecendo na sala de espera. Isso é muito comum. E a secretária, coitada, muitas vezes tem que aguentar todo o trampo lá fora, né? Com os pacientes reclamando, com os pacientes de cara fechada, com os pacientes chateados, porque está chegando muita gente, porque está lotado. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo aqui para vocês. Um tempo atrás eu fui levar a minha filha a uma pediatra, uma gastropediatra, e por ser uma subespecialidade tem poucas na minha cidade. E ela atendia, enfim, por plano de saúde. Ela tinha feito uma viagem e aí ela tinha ficado alguns dias sem atender e quando eu fui lá, gente, foi impressionante essa recepção que eu tive. Ela tem um consultório relativamente pequeno, né, desses consultórios de prédio, que são uma sala ali entre 30 e 40 metros quadrados, mais ou menos. E quando eu tava entrando na recepção, aliás, eu desci do elevador, quando eu desci do elevador, a sala dela é do lado do elevador, assim, de frente para o elevador. Quando eu desci do elevador, que eu dobrei, eu vi a fila do lado de fora do consultório. A fila do lado de fora do consultório, entre mãe e crianças. E eu me assustei aquilo, eu tinha hora marcada. Aliás, eu não tinha hora marcada, então ela atendia por ordem de chegada. Mas existe um horário para a ordem de chegada. Tipo assim, a ordem de chegada era entre 4 e 6, tá? E aí eu cheguei mais ou menos umas 4 horas da tarde ali.
Quando eu abri a porta, isso já tinha gente do lado de fora. Eu digo, não, mas eu vou abrir a porta porque eu não sei porque que essas pessoas estão do lado de fora. De repente estão ali brincando com suas crianças do lado de fora enquanto esperam. Quando eu abri a porta, o consultório estava simplesmente apinhado de pessoas e crianças esperando o atendimento. Eu parecia que eu estava numa fila do SUS, de verdade. E é uma colega super especializada, professora da universidade, enfim, pós-graduação, fora do país e tudo mais. Atendendo por plano de saúde, até aí tudo bem. Acho até que nem precisava mais disso pela quantidade de pacientes que ela atende, né? Mas não tinha mais essa necessidade. Enfim, o fato é que eu só fiz dar minha volta e voltei. E eu me pergunto, quantos pacientes talvez diferenciados que poderiam pagar uma consulta de alto valor para essa médica ela acabou perdendo nesse momento? Por esse primeiro impacto que você teve. Tinha umas 10 pessoas, assim, umas 10 mulheres e mais umas 10 crianças ali aguardando. E eu olhei para o relógio, eram 4 da tarde. Até que ela atendesse todas as crianças, eu ia ser atendida no mínimo umas 10 da noite. Eu consegui chegar até a mesa da secretária, né? Tipo assim, peraí, gente, licença aí, rapidinho. Por favor, deixa eu ir até ali. Consegui chegar até a mesa da secretária e eu falei, tudo isso aqui é pra doutora? Porque eu digo, bom, talvez tenha outra pessoa atendendo aqui que eu não tô sabendo, né? Aí ela disse assim, eu já tinha ido nessa médica outras vezes, nunca tinha encontrado desse jeito. Sempre foi cheio, mas nunca tinha encontrado desse jeito. E ela disse assim, eu falei, mas por que tá acontecendo? Por que tá tão cheio? Ela disse assim, não, é porque a doutora fez uma viagem e agora ela voltou e tem pacientes se acumulando. Até aí tudo bem, gente, eu saí de lá, mas o que você tira dessa situação? Não é o fato da médica ter viajado, não é o fato de ela ser uma excelente médica e ter um monte de pacientes, não é o fato de ela ter ido pelo plano de saúde. É o fato da má organização da agenda. Dá a impressão que é assim, olha, eu preciso ir hoje, tem vaga? Tem, pode vir. Então, a sensação que eu tive foi essa. Obviamente, aquela médica ia sair dali extremamente cansada, estafada, né? Ela ia atender mais de 15, 20 crianças ali, fácil. Uma consulta pediátrica não é uma consulta rápida, ainda mais de um gastropediatra, onde você tem que orientar dietas, muitas crianças com intolerância à lactose, com intolerância a glúten, problemas de saúde diversos, né? Crianças especiais, inclusive. Então, assim, é uma consulta extremamente demorada e detalhada, né? As mães muitas vezes querem mostrar muitas coisas, fora que ela também ainda faz puericultura junto, enfim. É uma consulta mais demorada. E eu fiquei me perguntando naquele momento, gente, como está a organização dessa agenda? Né? E a secretária estava ali naquele fogo cruzado, que ela mesma criou. Um fogo cruzado que a própria secretária criou. Culpa dela? Não sei. Talvez uma má gestão da colega, que não soube orientar da forma correta, que não sabe dizer não muitas vezes, porque às vezes a gente tem que aprender a dizer não para os pacientes também, tá? Para que a gente tenha uma vida social. Ela ia sair dele 11 da noite facilmente. E talvez não tivesse atendido os pacientes de forma que eles gostariam de ser atendidos, né? E eu me pergunto, quantas pessoas além de mim ali talvez tenham nesse momento desistido? Porque eu acho que eu não fui a única. Quantas pessoas naquele momento devem ter desistido e ela deve ter perdido esses pacientes, né? Então é o momento da gente às vezes se perguntar também quantos pacientes eu não estou perdendo se eu estou fazendo a mesma coisa, ok? Às vezes por uma situação só, né? Como eu falei, ela tinha feito uma viagem e aí ela voltou dessa viagem, acumulou alguns pacientes, mas por uma situação dessa viagem, por um único dia que ficou uma péssima impressão, você já fica com medo de ir de novo. O fato é que eu não voltei mais com essa colega, apesar de admirá-la bastante, mas pela minha falta de tempo, né? Por um problema que eu não tinha como aguardar tudo aquilo, e enfim, acabei procurando uma outra profissional. Mas para que vocês entendam aqui a sensação que fica no cliente. Nesse momento eu me coloquei como cliente, né? Não fui como médico, fui realmente como cliente, como mãe, entendeu? Como uma criança que também tinha dificuldades alimentares. Então, nesse momento a gente se coloca como cliente para que a gente entenda a cabeça do cliente. A gente muitas vezes precisa passar por paciente para que a gente compreenda a situação dos pacientes, né? Bom, o sexto erro que eu acho que os médicos cometem bastante no seu consultório, né, na sua gestão, é não fazer um controle de fluxo de caixa, tá? Isso também é muito comum. Tudo que é utilizado de financeiro na clínica, tudo que sai, os seus custos fixos, quais são os seus custos variáveis,
Se você consegue baixar os custos fixos ou não, né? Lembrando sempre que os custos fixos é que são mais importantes que sejam baixados, porque os custos variáveis eles vão variar de acordo com o seu faturamento. Então, se você fatura mais, você vai ter um custo variável maior. Até aí tudo bem. Mas e se você faturar pouco e tiver um custo fixo alto, o teu custo vai ser sempre alto. Tá? Então, sempre pensar que os custos fixos têm que ser os menores. Então, avaliar também contas a pagar, contas a receber. Se você trabalha com cartões de crédito, avaliar como é que estão as taxas dos teus cartões. Avaliar se está caindo o dinheiro dos cartões na sua conta. Tá? Já fizemos uma live sobre isso também aqui, muito importante. Porque muitas vezes, não se enganem, isso acontece. Muitas vezes não existe essa conciliação bancária, chama conciliação bancária, essa conferência que você faz entre o que você vende e o que efetivamente cai na sua conta. Às vezes o cartão dá um jeito de enrolar lá, não sei como. Às vezes não cai, esquece, enfim. O fato é que já aconteceu de eu recuperar mais de 8 mil reais de cartões que não caiu, tá? Na clínica, ok? Então, sempre tá muito ligado nessas despesas de operações com materiais, com pessoas, as entradas e as saídas, as contas pagar e a conta receber. Então, esse fluxo de caixa, ele é muito importante, tá? E tá sempre ligado nos melhores períodos e provisões para as despesas dos próximos meses. Então, é muito comum, por exemplo, na minha área, que trabalho com estética, e eu já vi alguns colegas reclamando disso, você começar a fazer compras grandes, por exemplo, de toxina botulínica, de preenchimento, e você ficar atolado de boletos para pagar. Porque os representantes, eles te jogam, né? Tentam te fazer vender muitos para que você acabe tendo algum desconto, que às vezes é um desconto bem pequeno para que eles vendam uma grande quantidade. Obviamente, a função deles é bater as metas deles. Eles estão certíssimos em tentar te vender. Você que está errado em tentar comprar sem analisar se é legal para você ou não, se você vai conseguir dar vazão para aquele produto ou não. E aí, quando você não consegue dar vazão para esse produto de forma correta, na mesma velocidade com que você compra, você fica com vários boletos acumulados a pagar e você começa a se endividar. E não são boletos baratos, são boletos caros, tá? Já vi alguns colegas sofrendo por causa disso. Nessa pandemia mesmo, isso foi um problema. Colegas que tinham feito grandes provisões no início de janeiro, fizeram grandes compras, e aí entrou em março, abril, maio, que foram meses que foi queda de procedimento para todo mundo no Brasil inteiro, seja da área de estética ou não, e aí a pessoa fica com boletos altíssimos para pagar e sem estar dando vazão aos produtos. Se você não tem um bom capital de giro para poder sustentar a sua empresa nesse momento, você pode sofrer nesse momento aí, tá? Uma outra situação também que eu vejo, e aí é o 7º erro mais comum que eu vejo da gestão de médicos, é a má gestão de pessoas. É a má gestão de pessoas, tá? É importante que você aprenda a manter toda a sua equipe motivada, né? A entender o papel de cada um, a compreender, de acordo com o perfil que cada um tem, se eles estão posicionados no local correto. E aí existem algumas ferramentas também que você pode desenvolver, que você pode aprender para poder avaliar isso. Ontem eu comentei uma delas, que é a análise DISC. É uma análise maravilhosa que você tem como fazer para avaliar os seus funcionários, tá? Está disponível na internet em vários tipos de ferramentas, mas isso foi uma das coisas que mudou muito a minha visão em relação à gestão de pessoas. Quando você conhece as limitações do seu funcionário e quando você conhece os potenciais do seu funcionário, você consegue cobrar muito melhor dele e você consegue compreender melhor os erros dele, tá? Porque todos nós erramos, todos somos humanos. Eu também erro, você também erra, todo mundo erra, tá? Nós somos muitas vezes negligentes, enfim, nós deixamos coisas para depois, mas cada um tem um perfil diferente. E a gente tem que compreender os perfis de cada pessoa, tá? Assim como a gente tem que também cobrar o melhor daquela pessoa que a gente sabe que pode mais, né? Que a gente sabe que consegue chegar lá pelo perfil que ela tem. Então, quando você consegue locar o profissional correto, com o posicionamento dele correto, com o perfil dele, você tem, sem dúvida, um profissional excelente nas suas mãos. Então, aprenda mais ferramentas de gestão. E a outra coisa como eu falei, sempre se comunicar bem, né, de forma assertiva,
sabendo quando falar, sabendo quando calar com cada um, né? Às vezes a gente precisa ser tolerante, sim, muitas vezes. A gente tem que aprender muitas vezes também a engolir alguns sapos. Então, ter uma gestão de pessoas eficiente é você saber fazer esse meio de campo. Fazer com que eles também sejam sempre amigos, que você tenha uma empresa que trabalhe de forma uniforme e que trabalhe com harmonia. Não tem coisa pior do que você chegar no seu espaço e você não se sentir bem com o espaço que você entra porque o clima tá pesado. Já passei por essa situação e não é agradável. É muito desagradável você chegar no seu espaço e você sentir o clima pesado. Porque existe uma ou duas pessoas na equipe que estão te dando problemas, que estão de fofoquinha, que estão gerando complicações, enfim. Então, quando você, como um bom líder, consegue identificar essas peças e tratar e cortar mal pelas raízes desde o início, você consegue ter Isso também é gestão de pessoas. Isso também é saber o momento certo de você chamar, o momento certo de você corrigir, o momento certo de você observar e até mesmo o momento certo de algumas vezes você demitir, tá? É melhor demitir pessoas que não estão te trazendo produtividade e que estão gerando conflitos do que você manter uma pessoa, por melhor que ela seja, dentro da tua equipe que vai causar conflitos e vai te trazer muito mais problemas, ok? Não é fácil para nenhum gestor demitir, não é fácil, tá? Então, é uma coisa que a gente aprende a lidar, que a gente não gosta de lidar, mas que a gente tem que aprender. E funcionário bom é aquele funcionário que te traz resultado. Sempre pensar assim. Se a pessoa não está te trazendo resultado, avalie 2 vezes. Pode ser bom como for, né? E a outra coisa para nós médicos também é a questão da confiança, obviamente. Sempre a nossa secretária, que é o braço direito, tem que ser uma pessoa de muita confiança. Ok? Bom, aqui nós citamos então vários erros que eu coloquei aqui de vários médicos. Quero lembrar a vocês que hoje a gente está na semana, estamos na semana da gestão médica, né? E hoje a gente tem aula às 21 horas. Então, como já são 8h15, basicamente, queria deixar aqui para vocês que a gente falou aqui sobre esses erros básicos que os médicos cometem na gestão. Quem entrou agora no finalzinho da live pode vir assistir depois, que essa live vai ficar gravada. Acho que vale a pena vocês assistirem para não cometerem esse erro. Mas agora eu vou deixar vocês respirarem, tomarem um café, para que mais tarde, às 21 horas, vocês estejam lá no canal para assistir a aula de hoje de gestão médica, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, boa noite.